meus irmãos. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, de 14 de junho de 2020, que tem por título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, que nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Também a verdade prática nos diz o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Texto bíblico em classe, ou leitura bíblica em classe, se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12, que nos diz o seguinte. Primeiro, Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, a partir do 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por todos vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Então vejam, meus irmãos, quando o comentarista escreve aqui acerca dos atributos da unidade da fé, ele está falando das qualidades, das características que os indivíduos que compõem este grupo devem exercer ou devem praticar, não é? Na verdade, estes indivíduos, ou cristãos, no caso aqui, devem ser humildes na sua prática cotidiana, devem exercer a mansidão e a longanimidade, né? Que são, na verdade, virtudes que integram o fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele se encontrava em prisões, né? Como diz o versículo 1 do capítulo 4, Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Então, o apóstolo Paulo recomendava aqui aos Efésios, chamava a atenção para que eles não andassem de qualquer maneira, mas fossem praticantes destas virtudes que levariam a igreja a uma perfeita unidade, né? E estariam vivendo de acordo com a palavra de Deus. Dentro deste primeiro tópico da nossa lição que estaremos tratando, né? Para haver unidade é preciso humildade, nós damos continuidade dizendo aqui que a humildade é uma virtude imprescindível, indispensável ao fortalecimento desta unidade e da comunhão cristã, não é? Porque, meus irmãos, a humildade ela deve ser praticada tanto diante de Deus, nosso Pai, como também diante dos irmãos, fazendo aquilo que nos foi ensinado, considerando-nos uns aos outros superiores a nós mesmos, né? Então veja que quando você exerce a humildade, você está contribuindo para que haja um bom relacionamento e o nome do Senhor com certeza vai ser glorificado. Dentro deste primeiro tópico, temos o primeiro subtópico que fala sobre o modo digno do viver cristão, né? E vai falar desta conduta de uma forma
geral, ou seja, que a nossa conduta deveria corresponder à chamada que nós recebemos do Senhor, não é? Como nós fazemos parte de um corpo, nós devemos, então, respeitar este corpo em que estamos inseridos, a fim de que essa unidade seja, assim, desenvolvida, não é? Dentro ou no que se refere a estas três virtudes que são importantíssimas para que isto aconteça: a humildade, a mansidão e a longanimidade, tá certo? Dentro do subtópico 2, que vai falar da humildade propriamente dita, ele começa descrevendo aqui que os povos pagãos, na verdade, consideravam a humildade como uma fraqueza, não é? Como algo que fosse negativo na vida deles, uma falta de amor próprio. Mas, na verdade, nós vemos que Jesus, quando se manifestou, ele veio com este ensino, se diferenciando de todos os outros líderes carismáticos e religiosos da época. Jesus ensinou que a humildade é uma virtude muito importante, não é? E aí ele prova isso, meus irmãos, quando a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, Jesus ensinando sobre a humildade na ocasião da cerimônia do lava-pés, não é? Jesus disse, falando para os discípulos: como eu vos dei exemplo, espero que vocês façam também. Jesus, sendo mestre e senhor, fez questão de cingir-se com a toalha e lavar os pés dos seus discípulos, né? E ele disse: vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem em dizê-lo. Todavia, eu, sendo mestre e senhor, vos dou exemplo para que vocês vão lá e façam o mesmo. Então, o ensino de Jesus, irmãos, é permeado deste exemplo de humildade, não é? Que é muito bonito, muito lindo na vida do nosso Salvador. Jesus sempre se utilizou desta qualidade. Jesus sempre praticou a humanidade e demonstrou isso dando valor ao próximo, amando mesmo aqueles que não o amavam, que blasfemavam dele, não é? Jesus, ele foi humilde a este ponto de dar exemplo, agora não uma humildade falsa ou de aparência, mas uma humildade verdadeira que valoriza o próximo, que valoriza o ser humano, que valoriza o pecador. Esse é o Jesus que nós pregamos e ensinamos, né? Então, a verdadeira humildade fica claro nos ensinos aqui do apóstolo Paulo, não é? Que a pessoa humilde, ela expressa modéstia, com ausência de arrogância, com ausência de orgulho, não é? É muito importante nós entendermos isso, meus irmãos, para que nós cresçamos e assim, aprendendo e praticando, estaremos favorecendo a coletividade, não é? Ao invés de sermos egoístas, egocêntricos, vamos atentar no que é do nosso irmão, respeitando, amando o nosso irmão, cooperando, né, para que haja harmonia entre os relacionamentos, promovendo assim a paz, promovendo a unidade do corpo de Cristo. Então, desta forma, nós poderemos fazer isso, porque a humildade é produzida por meio do Espírito Santo em nossas vidas, não é? Não é porque nós queremos ou de nós mesmos vamos ser humildes, mas o Espírito Santo desenvolve essa conduta em nós. Sem o Espírito Santo seria impossível isto, não é? Então, meus irmãos, atentemos para a prática da humildade, seguindo os passos do Mestre Jesus, que foi humilde até a morte, e morte de cruz, não é? Não teve por usurpação ser igual a Deus, como lemos, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
não é? Que sigamos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, seguindo a sequência do comentarista, aqui no segundo tópico, que diz: para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão, meus irmãos amados, é uma das virtudes que integram o fruto do Espírito e é a capacidade de gerir bem os conflitos, né? Promovendo a paz e a conciliação. A mansidão, meus irmãos, ele transmite a ideia de ternura, né? Transmite o conceito de gentileza, de cortesia, de paciência, conforme descreve aqui o comentarista, né? Esse termo indica, meus irmãos, moderação no bom trato para com os semelhantes, né? E também mostra a ausência de precipitação. E vai falar do próprio Cristo, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No segundo subtópico do tópico 2, trata acerca de dois grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo, né? Moisés, porque foi considerado o homem mais manso da terra em sua época, conforme Números, capítulo 12, versículo 3. O grande legislador de Israel, aquele que Deus se utilizou para tirar os filhos de Israel da escravidão do Egito para levar para a terra prometida, a terra de Canaã. Não é? Esteve liderando o povo ali por muitos anos, cerca de 40 anos, guiando o povo pelo deserto e trazendo a palavra de Deus para ele. Muitas vezes Moisés foi afrontado tanto pelos seus compatriotas, como também pelos seus próprios irmãos, como na ocasião em que Miriam, sua irmã, e o próprio Arão, sumo sacerdote, o afrontaram, o repreendendo quando ele tomou para si uma mulher cuxita, né? E Deus foi quem cuidou daquele negócio, tratando com Miriam em particular. Na ocasião ela se tornou leprosa, esteve fora do arraial por alguns dias, né? E Deus tratou com Arão e Miriam, porque Moisés mesmo manteve o autocontrole diante das circunstâncias, não revidou, não os tratou mal, mas sempre com muita ternura, com muita gentileza com as pessoas, com cortesia. Era assim o comportamento de Moisés, um homem muito manso, não é? E a verdadeira mansidão, meus irmãos, nós vemos no exemplo de Jesus Cristo, porque Jesus, como Moisés, foi o exemplo supremo, não é? Porque Jesus é o Senhor de todos. E Moisés profetizou acerca dele, dizendo: e se levantará um homem, ou se levantará um profeta, melhor dizendo, semelhante a mim no meio de vós, e a ele ouvireis. Ele já estava profetizando acerca do Messias que viria e seria o Senhor Jesus, que se manifestou e ensinou, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus foi exemplo máximo de mansidão, porque manteve o controle diante das afrontas, manteve o autocontrole diante das investidas do inimigo, quando se utilizava dos seus próprios compatriotas, dos seus próprios irmãos para o afrontarem, para o caluniarem, para o maltratarem, fazendo-o enfermar e até a morte, e morte de cruz, né? E mesmo passando por toda aquela agonia, na cruz o Senhor foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na sequência do terceiro subtópico, quando o autor fala sobre a verdadeira
mansidão, nós vemos que é característica desta mansidão que é verdadeira o autocontrole, né? O domínio próprio, o controle emocional aqui diante das provocações, diante das possíveis contendas, enfim, é aquela pessoa que se domina, que mantém a suavidade, não é? É característica desta pessoa não reagir emitindo juízo de valor, não cedendo às provocações, não guardando ressentimento, amargura, rancor, ódio, evitando estas coisas. Desta maneira, nós reconhecemos nestas práticas a verdadeira mansidão. E para concluir, o quarto subtópico fala sobre mansidão pressupõe a reconciliação. Então, justamente, a mansidão, ela concilia, ela é uma prática que vai levar com que as pessoas tenham esse comportamento conciliador, uma conduta, quem se conduz assim é porque realmente possui a mansidão, uma postura equilibrada. Na verdade, diante das circunstâncias adversas, ele se mantém sereno, tranquilo, equilibrado, Ele busca e transmite a ideia da pacificação, ele sabe administrar os conflitos e tornar a situação harmoniosa, Então, cada um de nós, cristãos, devemos desenvolver esta virtude, pedindo ajuda do Espírito Santo para que possamos ser mansos, porque quando somos mansos, nos controlamos e deixamos de lado as provocações, valorizamos os nossos irmãos, os relacionamentos, e passamos a amar verdadeiramente, dessa forma fazendo com que deixe de existir os conflitos e passe a haver realmente aquilo que nós estamos estudando, a unidade da fé no corpo de Cristo. Então, desta maneira, nós estaremos glorificando o nome do Senhor Jesus com a nossa conduta, com o nosso comportamento. No terceiro tópico, estaremos estudando a longanimidade. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. É importante termos em mente que a longanimidade tem a ver com a paciência, com a tolerância, a constância, como diz o comentarista aqui no início. E sendo, irmãos, tolerantes com os erros dos outros, e liberando perdão aos ofensores, nós seremos bem-sucedidos em nossa missão de manter a unidade da igreja. Veja que este estudo é essencial para que haja unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E agora, estudando sobre a longanimidade, nós vemos o quanto é importante sermos pacientes, tolerantes, constantes, tendo essa tolerância com aqueles que nos ofendem, Porque muitas pessoas gostam de acusar, o irmão fulano de tal errou, o pastor fulano de tal errou comigo e tal, e fica aquela reclamação. Mas na verdade nós devemos, conforme o ensino de Jesus, sermos tolerantes, para que evitemos os conflitos, os problemas, Sendo assim longânimos, porque, veja bem, meus irmãos, Deus é sempre longânimo conosco, O Senhor sempre é longânimo, ou seja, a Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se. Então, aquele que demora em irar-se com o pecado é porque ele é longânimo. Veja que nós erramos todos os dias, falhamos, pecamos muitas vezes
infringimos as leis do nosso Deus, transgredimos contra o Senhor tantas vezes, e Ele mesmo assim é longânimo conosco, nos perdoa. E por que nós não podemos fazer também com os nossos irmãos? Sermos longânimos, não nos irarmos, considerarmos as falhas alheias, os erros dos nossos irmãos, perdoando-nos uns aos outros, como ensinou o Senhor, para que assim tenhamos, na verdade, unidade do corpo. É importante sermos humildes a esse ponto, né, de considerarmos os nossos irmãos superiores a nós, de não revidarmos, mas sermos longânimos, meus irmãos. Os irmãos, munidos dessa virtude da longanimidade, é necessário suportarmos uns aos outros, não é? Agora, suportar uns aos outros em amor. Isso é importante para mantermos a unidade do corpo de Cristo. Então veja bem que vai haver situações conflitosas, vai haver em algum momento hostilidade por parte de alguém. E como nós devemos nos portar? Sendo longânimos, né? Tendo paciência. Aqui nesse caso, irmãos, temos que enfrentar todos esses excessos cometidos pelos outros com longanimidade, não é? É uma virtude, é importante, mas exercendo esta longanimidade, sendo conscientes também de que nós temos discernimento, que todas estas coisas são provocadas por pessoas carnais, crentes carnais, mas mesmo sabendo que são carnais, é necessário, irmãos, sermos longânimos, porque assim estaremos exercendo verdadeiramente o nosso papel, seguindo o exemplo de Cristo, não é? Sendo como o nosso Deus que é tardio em irar-se, não é? Não devolvendo as provocações, não digamos assim, pagando o mal com o mal, mas com o bem, amando, não é? Na verdade, fazendo aquilo que Jesus fez, suportando em amor, levando assim o nosso fardo, né? Porque isso, na verdade, é comparado a um fardo, conforme nós estudamos aqui no segundo subtópico, suportando uns aos outros, tá certo? No terceiro subtópico, meus irmãos, nós vamos estudar o perdão como premissa do amor. E vemos que o amor, na verdade, é um atributo divino, um atributo compartilhável, porque Deus compartilha com os seus filhos. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, é algo que é inerente à pessoa da divindade, certo? Mas mesmo assim, ele compartilha esse maravilhoso atributo conosco, porque, irmãos, o amor é importante, não é? E nos leva a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, né? Com respeito, com carinho, com atenção. Então, da maneira como você gosta de ser tratado pelo seu próximo, você deve tratar o seu próximo também. Isto é amor, não é, irmãos? Não simplesmente por troca, mas fazendo de forma voluntária para a glória do nome do Senhor, né? Então deve haver esse trato tolerante entre os irmãos, né? Deve ser algo mútuo, algo que emana do íntimo, né? De um coração puro. E desta maneira, irmãos, quando provocado ou quando diante de uma circunstância adversa ou de excesso de algum outro irmão, devemos perdoar uns aos outros, como Jesus mesmo nos perdoou, não é? Então este é o caminho que cada crente deve seguir. Então a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Então, meus irmãos,
que guardemos estas palavras em nossos corações, né? Porque são virtudes importantes à unidade da igreja. Irmãos, para concluir a nossa lição, é importante que tenhamos em mente que, praticando estas virtudes, com certeza evitaremos no corpo de Cristo ou no seio da igreja divisões, contendas, brigas, iras e outros problemas mais. Por isso é importante, meus irmãos, praticarmos a virtude da humildade, porque, na verdade, sendo humildes, nós estaremos fortalecendo esta unidade da igreja. Quando praticamos, meus irmãos, a longanimidade, na verdade, suportando os erros alheios, né? Nós estamos também evitando os conflitos. Quando nós, por exemplo, praticamos a mansidão, meus irmãos, as divisões, as dissensões, as brigas, as contendas vão desaparecer. Ponhamos em prática essas virtudes, porque são qualidades inerentes ao cristão, pois nós somos seguidores de Cristo. Deus nos abençoe em nome de Jesus.